Hoje é um lançamento de um livro, como eu disse, né? Gratidão gera milagres. A verdadeira felicidade e sucesso consiste em gastar nossas energias com um propósito, maternidade e fé. De Luciana Azevedo, adamantinense, Luciana? Adamantinense, da Gema. A Luciana, ela nos procurou, né, também, já a questão aí, menos de um mês, né, vamos fazer o lançamento, quero fazer no dia do meu aniversário, e vamos embora, vamos fazer, uma satisfação atendê-la, né, tá? E hoje é aniversário dela, né, então, primeiramente, parabéns pelo seu aniversário e parabéns por esse filho, né, quando a gente fala que um livro é um filho, né, que nasceu. E, Luciano, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho de você, antes de falar do livro propriamente dito, né? Um pouquinho de você, conta aí. Apesar que acho que você está entre amigos aqui, entre familiares, mas conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de você, da sua vida, né? O que você é, sua profissão. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Boa noite. É um privilégio poder fazer esse livro, e é um desejo muito do meu coração, assim, que Deus preparou. Agradeço muito por cada um, por estar aqui e ouvir essa história. Na verdade, me apresentando, né, eu sou a Luciana Azevedo, conhecida aí no mundo, no mercado das unhas, né, onde eu me levantei como manicure e pedicure, né. Eu comecei aí a minha jornada, e com muitos projetos, foram 15 anos fazendo esse trabalho, esse projeto, e formei mais de 100 mulheres. Mas eu sou formada pedagoga também, fiz Cefam, fiz magistério, né? Depois eu fiz pedagogia, lecionei, e essa parte de professor, de ensinar, foi crescendo, independente da profissão, ensinar o outro, independente do meu trabalho. Essa questão de professor, ensinar, sempre foi um prazer, né? Ajudar o próximo. Mas quem é a Luciana, né? Luciana é uma filha de Deus. Faz 10 anos que a gente fala convertida, né? Porque não é sempre que a gente sabe que não é fácil seguir as rédeas aí, o caminho certo, né? O passo a passo aí é difícil, a caminhada, a luta, mas hoje eu sou uma mulher casada, cristã, mãe de 3 meninos, que são meus 3 anjos, né? Meu esposo está aqui, Luciano, uma dupla, né? Luciana e Luciano. Meus filhos, o primogênito é o Gabriel, ele vai completar no Dia das Mães, agora, dia 9, de terça-feira, né, que ele nasceu praticamente no Dia das Mães, porque vai mudando, né, a data. Ele vai fazer 12 anos. Depois do Gabriel tem o Pietro Rafael. Então, o Gabriel, Rafael, é proposital, é nome de anjo. E aí faltava sempre o Miguel, né, para completar os 3 anjos, Gabriel, Rafael e Miguel. Mas o meu sonho sempre foi ser mãe de menina também. E eu estou aqui também para contar como surgiu esse livro. Assim, o desfecho desse livro mesmo, eu acho que ele não encerrou, né? Porque o propósito dele hoje é orar muito para as mulheres que desejam engravidar, através desse livro que nasceu, que é um filho. Porque não foi fácil a maternidade. No começo, eu tinha que dividir muito meu trabalho com a criança, meus filhos, minha casa. É difícil, né? A maternidade é difícil, mas era um sonho meu. E o livro ele nasceu contando as dificuldades. Não foi assim tão fácil para mim. Eu quero engravidar e vou engravidar. Eu achava que era assim. E no livro conta todos os detalhes ricos, desde o início, né? Por exemplo, o Gabriel, foram 4 anos, esse desejo de ser mãe, 4 anos tentando, numa clínica de infertilidade em Marília, com acompanhamento médico daqui e de lá. E eu tinha
desses 4 anos, foi muito difícil, muitos negativos eu tive, né, muitos, e eu achava que era fácil só parar de tomar remédio, e não foi fácil assim. E o que aconteceu nesse processo todo? A minha sogra, na época, ela teve um derrame, perdeu a fala, perdeu metade do movimento do corpo, e, aos 42 anos, ela engravidou, com toda essa dificuldade. E aí a gente já estava há 4 anos tentando, e isso, eu falo para vocês assim, isso mexe muito com a mente. A gente tem que desfocar um pouco, né? Porque se você ficar só naquilo, aí a gente foi fazer o quê? A gente foi ajudar, né, dar os nossos cuidados. A gente batizou a criança, né? Então, para mim, foi viver a maternidade da minha cunhada. E aí esqueci. E nesse momento que eu esqueci, o meu filho veio, o Gabriel. Meu positivo chegou. Vai fazer 12 anos. E graças a Deus, né? Eles estão aí, um tio e uma tia bem pertinho, todo mundo sabe. No começo, ela bem parecida com meu marido. Ah, vocês têm uma menina. Acabamos batizando ela, né? E com o Pietro, depois que a gente não era casada ainda, casados na igreja, não tinha aquela formação como a doutrina rege, né? Meu marido não era batizado, ele era pagão, aos 20 e poucos anos, né, amor? Acho que uns 22, 21. E o que ele fez? Eu falei, eu quero casar na igreja, eu tenho um sonho, né? Ele foi fazer catequese de adulto e batizou com 21 anos. Ele não era batizado. E aí nós fomos aos poucos. Meu filho levou a aliança para a gente. Olha o propósito da maternidade. Não falo que vocês têm que fazer isso, casar, ter filhos e depois casar, mas nunca é tarde para a gente né, realizar esse sonho, esse sacramento, né, do matrimônio. É muito importante, né, para a família ter esse princípio cristão dentro de um lar. E aí nós fomos fazendo, eu vou entrar na parte do Pietro, porque assim que nós casamos na igreja, conta tudo em detalhes no livro, nós fomos fazer um seminário na igreja católica, né, seminário nacional, não, seminário enchei-vos, né, para casais. E lá, como diz, enchei-vos no Espírito Santo, enchei-vos mesmo, porque eu fui a 6ª grávida do enchei-vos. E assim, a gente conseguiu engravidar ali, o Pietro veio, não precisei assim parar de... meu marido falou, vamos tentar o 2º filho, e, de repente, o Pietro já foi muito rápido, não precisei de tratamento, nada, né? E aí, foi passando o tempo, agora eu vou chegar no João Miguel, porque teve um processo doloroso, né? Em 2019, quando eu estava alçando voos, que eu falo, na minha vida profissional, eu não achava assim que eu ia ser mãe, porque até então 2 filhos para mim, eu sempre desejei, né, a menina, mas as dificuldades também não eram difíceis para nós também, né? E não é fácil educar as crianças assim também. E o que a gente fez? Em 2020 é onde vai entrar a parte da fé, tá? Porque eu falo maternidade e fé. Eu já vinha em 2019 fazendo uma transformação, fazendo o seminário nacional, fazendo formações da igreja, da renovação carismática. Como diz o outro, pentecostal, né? Essa filha amada, serva de Deus, me tornei serva, consagrada a Nossa Senhora. E, em 2020, no dia do meu aniversário, dia 4 de maio, para você entender os sinais de Deus, era pandemia, eu não estava mais fazendo unha assim, né, constante. Aí vem os decretos, tudo que todo mundo já sabe. E os meus filhos, foi aí que retornou aquele amor à educação, como pedagoga, porque eu tive que ajudar os meus filhos. O Pietro estava na pré-escola, né, que é o ciclo 2 da educação infantil, então eu estava ajudando ele nessa fase, que é a primordial, né, na educação. E o Gabriel, a gente teve aquele estudo remoto, que todo mundo sabe, então eu fiquei muito atenta para a parte da educação dentro de casa, né? E nesse processo, chegou 2020, no dia do meu aniversário, e eu recebi uma profecia. O que é uma profecia, para quem não sabe? É quando o Espírito Santo usa de uma pessoa, um profeta, que já é uma pessoa que é um servo de Deus, que já tem um andamento ali, um processo, e ele falou assim,
Era o dia do meu aniversário, eu arrumei minha mesa do café da manhã, para mim mesma. Meu esposo foi trabalhar. E aí eu liguei o meu celular para ouvir o evangelho do dia. E naquele dia, através do Ironismo Pudar, eu sabia que, como eu acompanhava todos os dias, no final da profecia, ele sempre falava ele realizava uma cura, assim, né, profetizava uma cura. E nesse dia eu tenho comprovado, isso aí, salvo tudo para quem quiser, no dia 4 de maio de 2020. Ele falou assim, eu pedi para Deus que usasse ele para passar essa mensagem para mim, do meu aniversário de presente. E ele falou, você vai ser mãe de 2 meninas, você vai ser mãe de gêmeas. No dia do meu aniversário, Deus conhece o meu coração. Eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor não ia me dar um presente desse, né? E naquilo, mesmo assim, eu precisava de mais sinais, porque eu falo que Jesus, ele não mostra, ele escancara para mim. E no livro vocês vão ver passo a passo de todos os sinais. Como é esse sinal de Deus, como Deus fala com a gente a todo momento. E nesse processo dos sinais, em 3 meses eu engravidei. Conversei com meu marido, tudo, a gente estava em acordo, os meninos queriam uma criança. E eu até falei para os meus filhos, Jesus falou que vai me dar 2 Marias. E naquela firmeza, naquela fé, né? E aconteceu. Em 3 meses, meu positivo chegou. Eu descobri que eu estava grávida e eu estava preparando a festa de aniversário do Pietro. E, no mesmo dia que eu descobri meu positivo, eu comecei a academia aquele dia, porque eu percebi que eu estava um pouco acima do peso. E também mexe com os hormônios, né? A mulher que ela quer engravidar, começa a fazer regime. Eu falo que eu começo a academia, fazer uma dieta, alguma coisa balanceada, eu já engravido, porque mexe com os hormônios. Então, eu prefiro, por enquanto, ficar assim. E aí, o que aconteceu? Gente, o meu positivo chegou, e no aniversário do Pietro veio o exame de sangue. Só que, no mesmo dia, eu tive um sangramento. E eu achei estranho. E, resumindo para vocês, foi um processo doloroso. Naquele dia, eu percebi assim uma coisa errada, estranha. Fui internada, fiquei 30 horas internada, fiz exames, não ouvia coração, porque estava recente. E depois passou um processo difícil, porque tem, na Secretaria da Saúde, eles têm que cumprir umas normas, tudo certinho. Então, tinha que comprovar o meu positivo. E tinha que ouvir o coração batendo para começar o pré-natal. Só que, como eu tive aquele sangramento, e muito ansiosa, eles falavam, vamos esperar um positivo, vamos esperar o positivo para dar andamento, né? Então, assim, foi difícil, complicado. Então, eu não conseguia, assim, muito respaldo, né? E aí, como eu atendia, uma ou outra, sabe, aquela vai e volta, e era a minha renda, né? Consegui uma cliente ou outra, e aí eu atendi a esposa, né, do Dr. Pacheco, ilustre médico maravilhoso na minha vida, na nossa vida. Eu sou amiga da Fá, na hora dele, a gente é muito irmã, assim, de Deus. E o que aconteceu? Foi um trabalho, ele descobriu que eu estava grávida de gêmeos, tive um microaborto, perdi uma criança, né? Mas vocês vão falar, mas como você sabia que era mulher? Porque a profecia dizia. Só que ficou o outro saco gestacional. E sabe aquele processo de você... você só pode vir daqui 15 dias. Imagina você 15 dias. Vai bater ou não vai bater esse coração? Eu não desejo para ninguém. Vai bater ou não vai bater esse coração? E todo mundo, e aí? E aquela expectativa, aquele monte de amigo, e gente orando. E aí? Você foi no médico, bateu ou não bateu o coração? E eu sempre... Não bateu, não bateu. E até no dia que nós descobrimos, repetimos vários exames, e ele falou para mim, você estava grávida de gêmeos, teve um microaborto, perdeu uma e ficou a outra, vamos torcer. E ele sempre confiante, vamos orar, vai dar tudo certo. Sempre assim, né? Passando, tranquilizando. E aí, mas não teve jeito. E, graças a Deus, eu falo que a gratidão gera milagres, por quê? Quando eu passei por esse processo doloroso, e eu já sabia, no fundo eu já senti, que não estava fluindo, não estava evoluindo. E aí eu falei, Deus, eu não quero passar por uma curetagem. Me tira dessa, só isso que eu te peço. E aconteceu, dia 3/11, eu tive o sangramento intenso. E aí, só que o que eu não sabia, que em 9 dias, gente,
foi o tempo. Aquela gratidão que eu tive a Deus por não ter uma mulher que passou por uma curetagem, e eu não precisei passar por aquilo, era tudo que eu pedia para Deus. E aí, depois, eu estava agradecendo tanto a Deus por tudo isso que eu estava passando, que eu falo que a gratidão, ela gera o milagre. Porque veio o meu milagre. Em 9 dias, que foi, depois nós fizemos contas, tudo, que aí eu fiz uma trajetória, né? Eu gosto tudo assim, muito concretizado. E aí, Sérgio, nós fizemos as contas e a gente entendeu. As minhas meninas, elas nasceriam dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima. E é Maria das Graças, porque eu sou consagrada a Nossa Senhora das Graças, e Maria de Fátima, porque Nossa Senhora de Fátima. E aí, dia 13, elas nasceriam, de maio. E o João chegou dia 13, né, João? Choramos. O João chegou dia 13 de agosto. 6 meses depois. Eu perdi as crianças 8, 9 meses, pode somar. Porque, olha só, de novembro até maio, e de maio até agosto, foi assim, seguido, dá os 3 meses que eu tive grávida delas, mais os 9 meses, dá certinho, e nasceu dia 13 de agosto. O João veio, né? E está aí, para a graça de Deus, eu não operei. E aí, essa história, a gente sabe que histórias, por isso que eu decidi escrever esse livro, ela conecta, a história ela se conecta com a pessoa, né? A gente trabalha muito isso no marketing digital. Você tem que, né? A sua história vai se conectar com o outro, você vai ajudar, né? Inclusive na fé, no testemunho, tudo essa história ajuda o outro. E aí, o que aconteceu? Teve uma pessoa que pediu para mim, né? Ora para mim, que eu não sabia dessa missão que eu tinha de intercessão, porque estava fluindo. Todo mundo tem um dom, todo mundo. Só que quando você começa a frequentar, está focado em Deus, nas coisas de Deus, você vai reconhecendo a sua missão. Você vai descobrindo, através de Deus, o propósito da sua existência. E aí eu descobri que a minha era intercessão. E tem um detalhe muito... Minha amiga está aqui, já perdeu 3 filhos, e o 4º filho é uma intercessão minha. É muito forte perder 3 crianças e engravidar de novo. E aí, através da minha intercessão, outras pessoas souberam também que ela engravidou, e foi assim. E essas crianças minhas, a pessoa entender, está grávida de gêmeos, e, nossa, 2 meninas, Jesus falou, gêmeos. Sabe assim, você fala antes, Tomé. Você tem que ver para crer, né? E as pessoas foram crendo porque viam os processos, né? O processo. E aí falou, ora para mim. Aí começou a oração, ora para mim. E eu comecei a orar, porque eu tinha ido para Mariana Braga, lá em Presidente Prudente, e eu fiz uma formação de mulheres de fé. E as mulheres de fé lá é fantástico. E lá eu descobri a Santa Giana. E aí eu trouxe a comunidade da Santa Giana para Adamantina e comecei a orar para as mulheres engravidarem também. E nisso, uma amiga que está aqui, a Fer, ela falou, Lu, meu sonho é ser mãe. Eu contei para você, forte, né, aquela história do acidente, tudo. E ela engravidou, eu fiz a intercessão, e foi muito forte assim, o impacto, que eu acho que já é o 2º livro, né, da Geração das Graças, que já vai ter. E aí Nossa Senhora, com essa história do João Miguel, foi me conduzindo assim nas profecias, e ela me cobrava muito por eu ser serva, tá, gente, consagrada. E aí ela dizia muito assim para mim, eu preciso de uma comunidade. E aí nasceu a Geração das Graças, com intercessão de Santa Giana, claro, Pai, Filho e Espírito Santo, e muitas mulheres estão engravidando. Eu estou com mais de 50 casais, que está na minha lista de transmissão, já tem 2 anos, só que não tem um lugar físico. É tudo online. Mas, assim, aí a Fer engravidou. No dia que ela me mandou o positivo, né, que ela falou, Lu, consegui engravidar. Eu tinha perdido as minhas. Eu já tinha amadurecido, claro, com tudo isso. Como que é você receber um positivo de uma amiga? É difícil, né? Eu tenho pessoas que relatam assim, eu não consigo ficar perto da minha cunhada, ela está grávida, eu perdi meu filho, eu não consigo.
cada dor que elas... Eu entendo a dor delas, eu tenho que olhar com o olhar de Jesus, porque eu tenho que compreender a dor. Para ela é aquilo, é uma dor muito imensa. E para a gente tem que ouvir, né? E entender, como se fosse Jesus ali, recebendo aquela história. E foi isso. Ela, na hora do positivo, eu fui abrir a porta, eu estava caminhando, atendendo o celular, e eu abri, e o blindex estourou em mim, eu tenho a marca aqui. E eu falo que foi fúria do inimigo naquela hora, sabe? Ele explodiu. Tipo, a fúria era tanto que vinha de ouvir um positivo através da minha intercessão. Eu não quero chegar em âmbitos maiores, porque é espiritual isso, né? E a gente sabe que hoje, a nossa luta não é contra carnes, não, homens, é contra o espírito, né? E principados. E a gente sabe, protestados. Paulo está aqui, sabe, ali da cura e libertação, né, Paulo? A gente é muito combate espiritual mesmo, ainda mais para quem está servindo a Deus, é muito difícil. E não vou entrar em detalhes, mas foi isso. E a Fer está aqui, o João Miguel é o primeiro bebê, né, Fer? A secretária, que era a secretária do... E o João Pedro, ele nasceu dia 4 de julho, o primeiro bebê da comunidade. Só que dia 13 de agosto veio o meu, né? E já tinha tido curas, adoção, tudo nesse processo, porque começou em janeiro de 2020, a comunidade. 1º de dezembro de 2020 foi fundada. E ela tem uma ligação com a Casa de Maria de Tupi Paulista, onde nós conhecemos o missionário Ricardo Bueno, que ele é profeta, e como uma consagração de tudo isso, um sinal profético, no dia seguinte que eu fui conhecer a comunidade chamá-lo como padrinho da nossa comunidade, ele recebeu um sacramental. Ele recebeu uma relíquia. Ele falou, Lu, um sinal de Deus chegou para nós. Essa relíquia é exatamente onde o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E veio essa relíquia para a Casa de Maria de Tupi Paulista. Aquele lugar é santo, aquele lugar é sagrado. E aí ele falou, Lu, a gente está fazendo... E com o tempo, né, essa união, veio a pandemia, os missionários... Como que ia fazer, né? Tem que ser online. Eles sem renda, eles vivem disso, né? E aí ele falou, vivem da providência. Ele falou, Lu, o que a gente vai fazer? Eu comecei, não sei se vocês lembram, quando eu vendia quadro, vela, com barrigão desse tamanho, para poder ajudar a comunidade, pagar aluguel, pagar as coisas, tudo. E agora a comunidade, com a graça de Deus, e a Adamantina tem uma ligação, porque eles ganharam muita doação de ouro, eles vieram aqui trocar o ouro para dar entrada na terra, num santuário do lado de Santa Terezinha, e chama Recanto São José. E eu falava assim, como que eu vou fazer para ajudar? Eu não tenho dinheiro, parei de fazer unha, ganhei nenê, estou desempregada, e eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu sonhei com essa imagem, que a Sandra, está ali, a Sandra fotógrafa, ela fez... Gente, veio essa imagem que vocês estão vendo aqui do meu livro, da capa, o Luciano andando e eu. Foi lá na chácara da minha amiga, Silene, Cheiro Verde. Não está aqui, né? Gente, e o que aconteceu? Na hora que veio essa camiseta, gratidão... A camiseta dele, ele está até aí hoje, ó. Serve ainda, gente. Gratidão gera milagres. Vocês têm noção que o nome do livro, Gratidão gera milagres, o Senhor falou, escreve essa história. E eu escrevi essa história. Conta a sua dificuldade para... Mas vou escrever o quê? Tudo bem, sou pedagoga. Quem entrar no meu Instagram, meu feed, sabe que eu gosto de fazer textão. Aniversário, né, gente? As minhas amigas brigam. Textão. Mas não foi fácil escrever. Escrever um livro, por onde começar, como fazer. Hoje, existem vários mentores, né? Então, mais ou menos, como eu estou no marketing digital e já conhecendo muitas coisas, ela está aqui, uma escritora nata de Adamantina também, já 3 livros. 7 livros. É que tem alguns no digital. O físico, quantos você tem no físico? A Vanessa. 2 no físico, né? E o resto no digital. Então, eu comecei assim no digital, com a mentoria dela. Uma graça, uma pessoa abençoada que Deus colocou no meu caminho. Tudo sinal profético. E aí começou. Quem quiser, gente, ela me ajudou muito. E ela está aqui. E ela tem um canal no YouTube, é gratuito. Né, Vanessa? É o amor dela, é a missão dela, ensinar. E surgiu o Gratidão Gera Milagres. Eu que fui atrás de tudo,
ela foi orientando, aí eu fiz a produção independente, porque os livros têm as editoras, não é muito barato. E como eu fiz a produção independente, faltava o dinheiro para o físico. E o que aconteceu? Ele lançou no digital. Quando ele concluiu, eu estava dando aula ano passado, né? Muita gente sabe. E aí eu não estou dando aula esse ano porque eu não fiz o processo seletivo de novo. Foi quando eu estava afastado do INSS, fiquei doente. Mas esse ano eu não estou lecionando. E aí eu estou vendendo livros e comecei o ano vendendo camisetas. Nasceu a Consagrada T-shirts, as camisetas cristãs, que através dela é uma missão, um propósito para chegar no livro físico, entende? E aí, de janeiro, que foi dia 25 de janeiro, o lançamento no digital na Amazon, agora, no dia do meu aniversário, é o dia que o Senhor fez para nós. Muita alegria, muita felicidade. E o salmo que eu partilhei com você. Ai, eu falo demais. Eu tinha 5 perguntas, ela já respondeu as 5. Ela já respondeu as 5 perguntas, né? Mas muito bom, parabéns. Ela contou dela, contou do livro, contou por que escreveu o livro, né? Então, muito bom, Luciana, tá? Nós vamos encerrar esse bate-papo, deixar livre, né? Ela vai autografar os livros, quem puder adquirir os livros. Uma história muito bonita. E parabéns, né? Eu acho que isso é missão mesmo, né? É encarar como missão. Ela bem citou aqui a Vanessa, né? Nós temos uma escritora aqui já com muitos livros, premiada, né, Vanessa? Tá? É um prazer ter você aqui conosco. Luciana, história linda, parabéns. E parabéns por compartilhar, né, com a sua fala, com a sua fé, né, e compartilhar a sua história aqui. Então, acho que todo mundo aí que puder adquirir o livro, peço que você deixe uma de presente aqui para a nossa biblioteca, né? Tá? Com certeza vai para o nosso acervo, né? Isso, tá? E é isso, gente. Então, muito obrigado. Palmas para a nossa escritora, aniversariante. Oi? Paulo, você quer falar alguma coisa, Paulo? Por favor, vem aqui. Pessoal, boa noite. Só para falar assim que eu acompanho a trajetória da Luciana já desde, sei lá, 12 anos, 13 anos, quantos anos. A gente era vizinho de salão. Ela é manicure na esquina do meu salão de cabeleireiro do lado. E ela não era convertida nessa época, nem um pouco, né? Então a gente participou do processo de conversão dela. E é empolgante ouvir a Luciana falando, é empolgante, a gente não fica com vontade de fazer alguma coisa também? Fala, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Ela falou aqui em tanta coisa. E eu louvo e agradeço a Deus por Ele me dar a oportunidade de ter amizade sua, Luciana. Essa irmandade, né? A irmandade em Cristo Jesus nós somos. E eu peço que vocês realmente olhem quando você leu, eu acompanhei também a história, nós sempre conversávamos, é milagre de Deus. E para que nós tenhamos essa fé reavivada, para que a gente saiba que os milagres continuam acontecendo nos nossos dias ainda hoje. Não é só na Bíblia, não. Hoje acontece muito milagre ainda, e aqui está um sinal dele. Tá? Parabéns, Deus te abençoe. Sucesso. Obrigado, Paulo. Bom, agradeço a todos, tá? Um momento aí né? Um momento aí né, uns quitutes que ela preparou e ela vai autografar os livros, né? Então acho que vamos aí pegar o autógrafo. Você quer falar alguma coisa? A minha dedicação aqui do livro, eu falo aqui no livro dos meus anjos da guarda, o Paulo e a Fabiana. A Fá não tem o que falar, né? Ela é uma santa já aqui na Terra. Em Adamantina é um privilégio ter uma Fá. O Paulo também um grande, né, profeta. Então é isso. Quando a Fá fez o prefácio do livro também, né? Vocês vão ver. E quer dar uma palavrinha, Fá? Ah, então tá bom. Vou fechar com parabéns. Vamos lá. Parabéns para você.
sobre